Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que for ver este vídeo. Chamo-me Marcia Sanela Filimone, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Estou aqui para apresentar o trabalho que fala da natureza e movimentação das contas e rácios, dada pelo mestre Apílio Muxanga, mestre docente este que dá a cadeira de Contabilidade Financeira 2. Certo, dando início à minha apresentação, quero aqui apresentar-te como o meu trabalho está estruturado. E ele contém uma introdução, o título de Natureza e Movimentação das Contas, o título também de Rácios, tipos de rácios, né? E a conclusão. Certo, este trabalho tem o objetivo de explorar as principais regras que regem a movimentação das contas. Também tem como objetivo apresentar os principais rácios utilizados na análise financeira de uma entidade. Quando se fala de regra de movimentação de contas, normalmente refere-se às diretrizes que definem como as contas são movimentadas, ou seja, as diretrizes que definem como as contas são debitadas ou creditadas, conforme os acontecimentos econômicos e financeiros de uma entidade. E estas contas fazem parte de um grupo específico, que são as contas do ativo, contas dos passivos, grupo também das contas do capital próprio, das contas dos gastos e das contas do rendimento. Certo, no grupo das contas do ativo são normalmente um grupo em que contém contas que representam um certo benefício, um certo bem, né? Um certo bem que traz um benefício econômico à empresa. E no grupo das contas do passivo estão lá representadas contas que fazem parte de uma obrigação que a empresa tem por pagar, uma dívida que a empresa tem por liquidar. E nas contas do capital próprio, tem-se lá as contas que representam todo o capital que a empresa contém, né? E nas contas dos gastos estão lá as contas que representam todos os gastos que a empresa tem. Como empresa, por exemplo, a fatura de água e de energia são gastos que normalmente a empresa tem tido, sempre. E nas contas de rendimento estão lá contidas as contas que representam todo o rendimento que a empresa tem tido. E estas contas são movimentadas, tem uma regra, assim que é, tem uma regra de movimentação. E elas, nas contas dos ativos, debitam pelo seu aumento e creditam pela sua diminuição. Nas contas do passivo, creditam pelo seu aumento e debitam pela sua diminuição. Nas contas do capital próprio, creditam pelo seu aumento e debitam pelas suas diminuições. Nas contas dos gastos, debitam pelo seu aumento e creditam pela sua diminuição. Nos rendimentos, creditam pelo seu aumento e debitam pela sua diminuição. Então, sempre que uma conta do ativo está a debitar, quer dizer que está a aumentar. Sempre que uma conta do ativo está a creditar, quer dizer que a conta está a diminuir. E assim tem sido com o resto das contas, dependendo da sua regra, né, de movimentação. A regra das contas do ativo são diferentes das regras que as contas do passivo têm. E assim, de igual forma, com os outros tipos de conta. Um, sorry. Abaixo, no slide passado, conseguimos ver o capital próprio. O capital próprio
que vinha ali igual ao ativo menos passivo. Quer dizer que a situação líquida da empresa obtém-se pela subtração das contas do ativo e das contas do passivo. Isso é que queria lá explicar. E temos aqui os rácios que são medidas quantitativas que relacionam duas grandezas ou variáveis entre si. Ou seja, os rácios são comparações entre dois números ou quantidades que mostram a relação entre elas. Como, por exemplo, numa empresa, né? Tem-se 10 funcionários e 5 computadores. Faz-se a divisão dos 10 funcionários pelos 5 computadores, que é igual a 2 funcionários por um computador. Então, quer dizer que os rácios ajudam a entender a proporção, né, do que a empresa contém, e ajuda também na tomada de decisões com base naqueles números. E eles são amplamente utilizados em diversas áreas, como nas finanças, estatística, economia e engenharia, para comparar e avaliar relações entre diferentes elementos, como por exemplo no mundo financeiro. Os rácios ajudam a analisar a saúde financeira de uma empresa, ajudam também a sua rentabilidade e a sua liquidez. E temos aqui os tipos de rácios, que são os rácios da autonomia financeira, o rácio de liquidez geral, o rácio da solvabilidade, o rácio da rentabilidade de capital próprio. Temos também o rácio da rentabilidade do ativo, o prazo médio de reconhecimento, o prazo médio de pagamento e o rácio de números de dias de estoque. O rácio de autonomia financeira mede a proporção do capital próprio em relação do ativo líquido da empresa, indicando assim o grau de independência financeira em relação aos capitais alheios. E temos aqui a fórmula, né, usada no rácio de autonomia financeira, que é basicamente a divisão dos capitais próprios com o total dos ativos, que multiplica-se, né, esta divisão pelo 100, pelo número 100, né? Então temos aqui abaixo, o rácio de autonomia financeira feitos para a empresa Duva, para a empresa Duva 2 também e para a empresa Kakash. Aqui na empresa Duva 1 temos a divisão dos capitais próprios e do total dos ativos, que o número de capitais próprios é menos 160 e 950 mil, dividido pelo total dos ativos, que é de 1.171.550.000, e multiplica-se essa divisão pelo 100, que dá uma percentagem de menos 13,74%. E na autonomia financeira, ou seja, no rácio de autonomia financeira da empresa Duva 2, temos aqui a divisão de 328.554.000 meticais, dividido pelo valor de 1.771.550.000, multiplicado pelo 100, que iguala a uma porcentagem de 18,55%. E aqui temos também o rácio da autonomia financeira da empresa Kakash, que é a multiplicação de 1.455.850.000 pelo valor de 3.090.350.000,
multiplicado pelo valor de 100, que iguala a uma porcentagem de 47,11. E temos aqui o rácio da liquidez geral, que avalia a capacidade da empresa de cumprir as suas obrigações de curto prazo, comparando assim os ativos circulantes com os passivos circulantes. E temos aqui a fórmula, né, usada no rácio da liquidez geral, que é liquidez geral igual à divisão do ativo corrente sobre o passivo corrente. E temos aqui os rácios de liquidez geral feitas para a empresa Duva 1, Duva 2 e Cacaixa. Na empresa de Duva 1 temos o rácio da liquidez geral, que é a divisão de 926 e 950 mil, pelo valor de 1.332.500.000, que é igual ao 0,70. Esse é o rácio da empresa, da liquidez geral da empresa Duva 1, que é 0,70. E na empresa Duva 2, temos a divisão de 1.536.650, dividido pelo valor de 1.262.996.000, que iguala a 1,22. Então, 1,22 é o rácio da liquidez geral da empresa Duva 2. E na empresa de Cacaixa, temos aqui o valor de 734.900.000, dividido pelo valor de 934.500, que iguala ao resultado de 0,79. Então, 0,79 é o rácio de liquidez geral da empresa Cacaixa. E temos assim o rácio da solvabilidade, que indica a capacidade da empresa honrar as suas dívidas a longo prazo, ou seja, indica a capacidade da empresa pagar ou liquidar as suas dívidas a longo prazo, assim analisando a relação entre os ativos totais e os passivos totais. E temos aqui a fórmula, né, do rácio da solvabilidade, que é a solvabilidade igual a capital próprio dividido pelo total do passivo multiplicado por 100. Então, temos aqui a solvabilidade da empresa Duva 1 e Duva 2 e do Cacaixa, já feitas, esses rácios, que na Duva 1 temos aqui o valor de menos 160.950.000, dividido pelo valor de 1.332.500.000, multiplicado por 100, iguala a porcentagem de menos 12,8. E na solvabilidade da empresa Duva 2, temos aqui a divisão do capital próprio do passivo multiplicado por 100, que o capital próprio é representado pelo valor de 328.554.000 e o valor total do passivo representado pelo valor de 1.392.996.000, multiplicado por 100, que iguala a percentagem de 23,59. Então, este 23,59% é a percentagem do rácio da solvabilidade da empresa Duva 2. E no rácio da solvabilidade da empresa Cacaixa, temos aqui, representando o capital próprio, o valor de 1.455.850.000, dividido pelo valor que representa o capital, que representa o passivo total, né, que é de 1.332.500.000,
multiplicada esta divisão por 100, que é igual à percentagem de 109,26. E assim passamos ao rácio da rentabilidade capital próprio, que mede o retorno gerado pelo capital próprio investido na empresa, refletindo assim a eficácia na utilização dos recursos dos acionistas. E temos aqui a fórmula, né, usada para o cálculo do rácio da rentabilidade capital próprio, ROI, né? Que é a divisão dos recursos do resultado líquido pelo capital próprio multiplicado por 100. E aqui, de como calculado nos outros rácios, temos também o cálculo do rácio da rentabilidade do capital para a empresa DOVA 1, DOVA 2 e Cacaixa. Então, na empresa DOVA 1, temos aqui o valor de menos 360.950 mil, representando o resultado líquido, e menos 160.950 mil, representando o capital próprio, multiplicado por 100, igual a porcentagem de 224.000,26. E este 224.000,26 é o rácio da rentabilidade de capital próprio na empresa DOVA 1. E na empresa DOVA 2 temos aqui o rácio calculado, né, que temos o valor de 128.554 mil, representando o resultado líquido, dividido por 328.554 mil, que representa o capital próprio. Divisão esta multiplicada por 100, que é igual a 39,13%. Então, esta porcentagem é a porcentagem do rácio da rentabilidade de capital próprio da empresa DOVA 2. E na empresa de Cacaixa, temos aqui o valor de 323 mil, representando o resultado líquido, e o valor de 1.455.850 mil, representando o capital próprio. Divisão esta multiplicada por 100, que iguala a percentagem de 22,19. Então, assim é multiplicada, não, assim é feita assim é feito o cálculo do rácio da rentabilidade de capital. E passamos desta forma ao rácio da rentabilidade do ativo. Este rácio aqui avalia a capacidade da empresa de gerar lucro a partir dos seus ativos totais, demonstrando de uma certa forma a eficácia operacional da empresa. Então, o rácio da rentabilidade do ativo é representado pela sigla ROA, como vemos aqui, e a fórmula do cálculo é representada pela divisão do resultado líquido por total do ativo multiplicado por 100. Então, temos aqui o rácio de rentabilidade do ativo já calculado para a empresa DOVA 1, que é de menos 360.950 mil, dividido por 1.171.550, multiplicado por 100, que é igual a menos 30,81%. E na rentabilidade do ativo da empresa DOVA 2, temos representado aqui o resultado líquido pelo valor de 128
e 554 mil, multiplicado pelo valor do total dos ativos, que é de 1.771.000 e 550 mil, divisão esta multiplicada por 100, que é igual a 7,26%. E na rentabilidade do ativo da empresa Cacás, temos o valor de 323 mil, dividido pelo valor de 3.090.350 mil, multiplicada, divisão esta por 100, que é igual a 10,45%. E desta forma passamos ao prazo médio de reconhecimento, que é apresentado pela sigla PMR. Então, aqui temos a fórmula de como tínhamos em outros rácios, fórmula esta que é feita no prazo médio de reconhecimento, que é a divisão das dívidas dos clientes sem o IVA, né? E pelas vendas do ano, multiplicada por 365 dias. Então, este prazo médio de reconhecimento representa o tempo médio necessário para que a empresa receba o pagamento dos seus clientes. O pagamento este normalmente feito após uma venda de bens ou de serviços da empresa. Então temos aqui este rácio, né, multiplicado, este rácio já calculado para a empresa Duva 1, Duva 2 e Cacás, e que na Duva 1 é a multiplicação de 100 mil, dividido, é a divisão de 100 mil dividido pelo 1.200.000 meticais vezes 365 dias, que é igual a 30,42 dias. Então, o que é este 30,42 dias? Este 30,42 dias é o prazo médio que a empresa deve reconhecer, que a empresa deve esperar para que os serviços ou os bens que foram vendidos aos seus clientes sejam pagos. Então, na empresa Duva 1, deve-se esperar 30,42 dias para o pagamento desses serviços ou desses bens. Na empresa Duva 2, temos aqui a divisão de 100 mil dividido por 1.800.000 vezes 365 dias, que é igual a 20,28 dias. E na empresa Cacás, temos aqui a divisão de 768.800.000 dividido por 2 milhões de meticais vezes 365, que é igual a 140,31 dias. E desta forma, passamos ao prazo médio de pagamento, que indica o tempo médio que a empresa deve esperar, que a empresa deve levar para pagar os seus fornecedores. Aqui a situação é invertida, né, do prazo médio de reconhecimento. A situação é de se esperar o tempo para pagarmos nós, a empresa, pagarmos aos nossos fornecedores o valor devido, o valor que estamos a dever, refletindo assim a sua gestão no fluxo de caixa. Então, este prazo médio de pagamento é representado pela sigla PMP, que a fórmula aqui está, que é a divisão das dívidas a fornecedores sem IVA pelas compras do ano, multiplicado por 365. E temos aqui o prazo médio de pagamento da empresa Duva 1, que é a divisão de 934.500.000 dividido por 1.300.000 vezes 365,
365 dias igual a 272,31 dias, 38 dias. E aqui na Dova 2 temos o valor de 932.500 mil dividido pelo valor de 1.300.000 meticais vezes 365 dias, que é igual a 272,38 dias. E aqui o rácio médio de pagamento da empresa Kakashi é de 900, é a divisão de 934.500 mil meticais pelo valor de 1.300.000 meticais multiplicado por 365 dias, que é igual a 262,38 dias. E passamos assim ao rácio de número de dias de estoque. Como último e menos importante rácio, né? Que este rácio mede o tempo médio que os estoques permanecem na empresa antes de serem vendidos e ajuda a avaliar a eficácia da gestão do inventário, da gestão da mercadoria que a empresa tem no seu estoque. E temos aqui a fórmula representando, né? A fórmula que é a divisão de inventários sobre os custos de mercadorias vendidas multiplicado por 365 dias. Então, aqui na empresa Dova 1, temos representando os inventários o valor de 75.000 meticais dividido pelo valor de custo de mercadorias vendidas, que é de 1.300.000 meticais, multiplicado por 365 dias, que é igual a 21,06 dias que se deve esperar. Então, na empresa Dova 2, temos aqui a divisão de 675.000 meticais pelo valor de 1.300.000 meticais, multiplicada, divisão esta, por 365 dias, que é igual a 189,52 dias. E na empresa Kakashi, temos aqui o número de dias de estoques, a divisão de 200.000 meticais sobre o valor de 1.450.000 meticais multiplicado por 365 dias, que é igual a 50,34 dias. E como conclusão, temos aqui a dizer que a natureza e movimentação das contas e rácios são fundamentais para a análise financeira de uma empresa. As contas apresentam elementos patrimoniais agrupados conforme suas características, sendo classificadas por ativos, passivos e capital próprio. A movimentação dessas contas segue regras específicas. Os ativos aumentam por débitos e diminuem por créditos, enquanto que os passivos aumentam por crédito e diminuem por débito. E o capital próprio aumentam por crédito e diminuem por débitos. E os rácios, por sua vez, são indicadores financeiros que permitem avaliar a saúde econômica da empresa, facilitando, de uma certa forma, a tomada de decisões estratégicas para a empresa. A correta interpretação desses elementos possibilita uma gestão eficaz e sustentável para a empresa, garantindo maior transparência e controle sobre os recursos financeiros da empresa. E desta forma, termino com a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção dispensada
e até mais.